E no clamor da madrugada de hoje, eu peço ao Senhor que esteja colocando por terra toda incredulidade, colocando por terra todo espírito maldoso, todo espírito de depressão, de opressão, de insegurança, de enfermidade, de desespero, todo espírito de loucura. Seja agora repreendido em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o inimigo pegue todas as suas tralhas e bata retirada neste momento. Rebanto, Kiriamandai de Kamalassobias, Indilibalarabasi, Kamando Ladarai. Deus querido, em o nome de Jesus, que toda ira, toda arrogância, toda soberba pervertida, intentada através de obras de feitiçaria, de simpatia, de ocultismo, seja agora repreendida em nome de Jesus, porque o sangue de Jesus tem poder. E o Senhor é fiel para cumprir todos os seus propósitos, seus desígnios em nossas vidas. E que nesta madrugada, em que muitos estão sedentos por destruição, sedentos por discórdias, sedentos por bombardeios e ataques para fazer com que vidas retirem suas próprias vidas, eu agora repreendo em nome de Jesus, pelo poder que o Senhor me confere nesta terra, eu repreendo stei ribasti, mandalabadara sai de kamanai irianirase. Repreenda, Senhor, todo o mal. Faça com que por um caminho ele veio, mas por 7 seja batido em retirada. E que o Espírito Santo esteja fazendo toda a maldição se tornar em bênçãos em o nome de Jesus. E que a palavra do Senhor seja edificante para todos aqueles que estão em busca de respostas. Estão em busca de respostas. Estão em busca de um copo d'água para saciar a sua sede, um prato para saciar a sua fome. E que essa palavra transformadora, que traz vida e vida em abundância, traz libertação, traz liberdade, com Cristo, em Cristo, sejamos mais que vencedores. E a palavra que o Senhor colocou em meu coração está em Hebreus capítulo 3, a partir do versículo 7. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração de vocês como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz durante 40 anos. Por esse motivo, fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando e eles não reconhecem os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois temos sido participantes de Cristo, se nos apegarmos até o fim na confiança que tivermos do princípio. Por isso é que se diz: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração de vocês como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? E contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram junto, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca entrariam no descanso dele? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que não puderam entrar por causa da incredulidade. Eu repreendo em nome de Jesus toda a incredulidade. Que se de alguma maneira você se sentiu abatido, destruído, por conta de qualquer que seja o motivo, aqui no meu quarto de guerra, no meu secreto, no meu particular, num dia chamado hoje, eu peço que o Senhor esteja fazendo a sua intervenção.
Porque você pode estar no deserto, na provação, mas o deserto, o vale, é um lugar de passagem das quais eu e você sairemos mais fortes. Eu e você teremos experiência para abençoar outras vidas, para podermos acalmar um coração desesperado, levando a esperança do seu próprio exemplo. Que em o nome de Jesus, o Senhor esteja pondo um basta nesta situação, mas que o nosso coração esteja desviando dos caminhos que não agradam o Senhor ou que causam ira a Deus. Que em o nome de Jesus, o coração perverso e incrédulo seja agora destruído todo o mal. Que tenhamos a coragem que o Senhor nos coloca para que hoje, eu e você tenhamos a força do Senhor sobre nós, elevando o nível das nossas vidas em busca. Porque não tem como chamar meu Deus, se eu e você não estivermos nos posicionando para aquilo que envergonha o Senhor. Que tenhamos a força de buscar a palavra e que nós não endureçamos o nosso coração, que nós não sejamos rebeldes em o nome de Jesus, que todo espírito de rebeldia seja repreendido e destruído agora em nome de Jesus, porque o Senhor é o Deus que fará infinitamente mais daquilo que pedimos, daquilo que pensamos ou imaginamos, porque o Senhor é um Deus de promessas, o Senhor é um Deus que tem planos perfeitos para nós. Mas o inimigo, um derrotado para toda a eternidade, intenta contra nós em tempo e fora de tempo, porque ele não tem família, porque ele não tem ninguém, ele é um solitário perdedor para toda a eternidade, por isso ele intenta contra as nossas vidas. Ele tenta nos desestruturar, ele tenta nos desestabilizar, ele tenta nos fazer perder a nossa mente, insanidade com o Senhor, para termos atitudes como loucos. Por isso, em o nome de Jesus, eu declaro que toda falange do inferno seja agora destruída, aniquilada pelo sangue de Jesus. E que o Senhor possa nos levantar em força. E que nós não sejamos rebeldes nem de coração endurecidos para o Senhor, mas que tenhamos a segurança de saber que o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Desça de cima do muro, tome uma posição, que seja ela uma posição de combate contra o mal, combate contra os desejos da sua própria carne, para que eu e você possamos gerar testemunhos e que cada momento possamos dar a força que pessoas que atravessarem o nosso caminho necessitarem. Que em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Senhor se manifeste em poder, em glória sobre as nossas vidas e que possamos dar grandes testemunhos e que o diabo, um perdedor para toda a eternidade, seja envergonhado e bata a retirada agora, a partir de agora, em nome de Jesus. Se tu uma bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus.